Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 57 ao versículo 80. Quando se completou para Isabel o tempo de dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram que o Senhor lhe tinha demonstrado misericórdia e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias. Sua mãe, porém, disse: não, ele se chamará João. Responderam-lhe: ninguém entre os teus parentes se chama por este nome. Por meio de sinais, perguntaram então ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele se pôs a louvar a Deus. O temor apoderou-se dos vizinhos e a notícia se divulgou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que a ouviram guardaram-na em seu coração e diziam: que vai ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Então Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera pela boca dos seus santos profetas desde os tempos antigos. Salvação que nos livra dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Assim tratou com misericórdia os nossos pais, lembrando-se de sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Graças às entranhas de misericórdia de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia de sua apresentação a Israel. Como eu disse no começo do programa Sorrindo para a Vida, eu trouxe essa palavra porque estamos nos aproximando da solenidade de São João Batista. E na liturgia da igreja, durante o ano litúrgico, a igreja celebra tanto o nascimento como também o martírio de São João Batista. Justamente porque João Batista é uma referência para todos nós. Referência de um homem de Deus, referência de um homem que se deixava conduzir pelo Espírito Santo, referência de profeta, de um homem que com coragem testemunhava, anunciava a palavra de Deus. Eu trouxe essa palavra também porque neste ano formativo na Canção Nova,
nós estamos sendo conduzidos por este versículo 76 do capítulo 1 de São Lucas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profetas do Altíssimo. Toda canção nova é chamada a ser profetas do Altíssimo. No ano passado, Deus me deu essa inspiração, tendo em vista a minha responsabilidade como presidente da Canção Nova. Então, todo ano, eu busco em oração uma palavra, uma orientação do Senhor para toda a comunidade. E no ano passado, por ocasião deste ano formativo de 2026, o Senhor me deu a inspiração deste versículo, porque é um versículo que marcava profundamente a vida do Padre Jonas. Em algumas pregações, Padre Jonas deixava bem claro, ele tem o lema sacerdotal, feito tudo para todos, é o lema sacerdotal do Padre Jonas, feito tudo para todos. Porém, Padre Jonas sempre se sentiu, na relação com Deus, um menino, mas que ao mesmo tempo era chamado a exercer com coragem a missão profética. Como nós sabemos, Deus suscitou no coração do Padre Jonas a inspiração de fundar a comunidade Canção Nova. E daqui a 2 anos estaremos celebrando o Jubileu de Ouro, 50 anos desta graça da fundação da comunidade Canção Nova. E desde as origens da Canção Nova, Padre Jonas sentia no coração essa inspiração, que a Canção Nova foi constituída por Deus para ser uma comunidade que pudesse preparar um povo disposto para a vinda gloriosa de Jesus. A Canção Nova é um carisma, como existem na igreja muitos outros carismas. Carisma franciscano, carisma salesiano, carisma carmelitano e tantos outros carismas. A Canção Nova é um carisma. E cada carisma presta, o seu serviço. Cada carisma traz em si uma profecia para a igreja e para o mundo. A Canção Nova é um carisma de comunicação do Evangelho, mas com que finalidade? Preparar um povo disposto na fé para a vinda gloriosa de Jesus. É um carisma escatológico, é um carisma para os fins dos tempos. E assim como João Batista foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias, para preparar um povo disposto na fé, para receber, acolher em seu coração o Messias do Senhor, a Canção Nova é chamada agora a exercer essa missão profética para preparar um povo disposto à vinda gloriosa de Jesus. Só que a missão profética, ela precisa ser exercida, sim, com muita coragem. Até porque João Batista foi martirizado por causa da sua coragem de denunciar a injustiça, de denunciar não simplesmente o adultério de Herodíades, não é? Não era só uma questão de denúncia de adultério. O adultério estava implicado, sim, mas era a injustiça, porque Herodes havia tomado a esposa do seu irmão. Isso era uma injustiça. Então não é só uma questão de adultério, uma questão mais grave ainda, a injustiça. E portanto, por causa desta
deste testemunho, deste anúncio profético, né, dessa palavra forte de João Batista que denunciava a injustiça, ele foi martirizado. Como nós sabemos também do Evangelho. Porém, uma coisa bonita nesse versículo 76 é quando diz: menino, serás chamado profeta do Altíssimo. É uma grande graça exercer a missão profética. Mas nós não podemos nos perder no orgulho quando realizamos a missão profética. Porque, claro, é normal um bom pregador, né, um bom animador, um músico inspirado, né, se tornar uma referência e ter muitos seguidores, ter uma plateia bonita que gosta daquela canção, daquela música, daquela animação, daquele pregador e assim por diante, ter muitos seguidores. E daqui a pouco, né, esquecer que a sua vida está a serviço do Evangelho, a serviço da promoção do reino de Deus, a serviço da salvação de Cristo Jesus. E aí a pessoa começa a se colocar no lugar do Senhor. Então essa palavra, ela é bonita, e o Padre Jonas, ele sempre tinha consigo isso. Eu sou um menino, que fico sempre correndo atrás de nosso Senhor. Nosso Senhor vai à frente, mostrando, né, os caminhos, mostrando sua vontade, mostrando o seu querer, e eu vou correndo atrás como um menino corre atrás do seu pai. Assim dizia o Padre Jonas. E a canção nova, portanto, é chamada corajosamente anunciar a boa nova de Cristo Jesus, por vezes denunciando o pecado, a maldade, a injustiça, mas como um menino. Como um menino. Porque João Batista realizou a sua missão para contribuir com o projeto salvífico de Deus. Nós nunca podemos perder isso de vista. Se Deus me chama para ser pregador, se Deus me chama para participar de uma pastoral, de um movimento na igreja, para poder testemunhar a palavra de Deus, uma pastoral social para ajudar as pessoas, é graça, é serviço, é amor, é doação. João capítulo 3, versículo 30, né? O Evangelho de São João capítulo 3, versículo 30, porque nos Evangelhos existem várias passagens a respeito de João Batista, não é? Então, João capítulo 3, versículo 30, João Batista diz: é preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que ele cresça e eu diminua. Mas por que ele disse isso? Ele disse isso porque depois que João cresceu, ele foi morar no deserto, e ali à beira do Rio Jordão, ele ministrava um batismo de conversão, pregando com força, pregando com desassombro, com parresia, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, a boa nova, anunciando a chegada do Messias. Ali no deserto, as pessoas ficavam de tal forma tocadas em seus corações pela pregação de João, que aí se submetiam ao batismo de conversão. E claro, João foi se tornando uma referência. E é interessante, algumas pessoas começaram a se interrogar: não será ele o Messias? Não será ele o Messias? E aí, nesse contexto, é que João vai dizer, versículo 27, João 30, 27. João Batista diz: ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha que coisa responsabilizante, né? Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo.
Olha, consciência clara, né? Eu não sou o Cristo. Ele podia ter tirado proveito da situação. Não, mas eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, expressão linda, né? João Batista é o amigo do noivo. O noivo é Jesus. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Pelo batismo, irmãos e irmãs, todos nós recebemos a graça de nos tornarmos em Cristo sacerdotes, profetas e reis. Particularmente, o Concílio Vaticano II deixou isso muito claro, muito evidente. No contexto de uma igreja que achava que só o Papa, os bispos, os sacerdotes, os missionários é que tinham a missão de levar o Evangelho, é que tinham de fato a missão de evangelizar, inspiradamente os padres do Concílio Vaticano II, particularmente na Constituição dogmática Lumen Gentium, a luz dos povos, a luz das nações, que fala sobre a igreja. Ali nesse documento, os padres do Concílio Vaticano II deixaram bem claro: não, todo fiel batizado é chamado a ser discípulo, é chamado a ser sacerdote com Cristo, profeta com Cristo, rei com Cristo. O sacerdócio, eu não tenho tempo aqui para aprofundar, mas é o sacerdócio dessa vida cultual, cujo centro, cujo fundamento, cujo ponto de partida e ponto de chegada é o culto eucarístico. É o mistério pascal de Cristo que se renova no sacramento do altar e nos demais sacramentos, onde o mistério pascal de Cristo se renova, se atualiza. Mas particularmente, todos nós, a partir do mistério eucarístico, devemos ter uma vida cultual, no dia a dia, de louvor, de preces, de intercessão, né, de súplicas, uma vida sacerdotal. Aqui o sacerdote, que é Cristo, é o mediador entre nós, humanidade e Deus. E ele exerce o seu sacerdócio, mas pelo batismo, ele também nos torna sacerdotes. É claro que existe o sacerdócio ministerial, que, por exemplo, eu realizo. Aqueles que recebem o sacramento da ordem, né, no grau sacerdotal, são sacerdotes ministeriais. Mas existe o sacerdócio batismal que é comum a todos os fiéis. Uma vida de culto. Depois também nos tornamos reis com Cristo Rei. Só que, na lógica do reino de Deus, reinar é servir. Ser rei com Jesus não é ficar num trono, né, colocar uma coroa, usar lá um cetro, todo. Não. Né? E todos me sirvam, né? Todos são os meus súditos. Não é nada disso. Na lógica do Evangelho, na lógica do reino de Deus, reinar é servir. Reinar é dar a vida, como Jesus o fez. E, portanto, também todos nós, fiéis cristãos batizados, devemos aprender da graça do Espírito Santo que recebemos no batismo a reinar com Jesus. Uma vida de serviço, de doação, de oferta e até mesmo de sacrifícios para manifestar o bem e a salvação na vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas hoje eu quero ficar com a missão profética. Sacerdotes, reis e profetas com Cristo. Profeta não é um visionário, não é alguém que simplesmente tem inspirações do futuro. Não, o profeta é, acima de tudo, quem
porta a palavra, quem anuncia a palavra, quem testemunha a palavra de Deus, com coragem, com desassombro, por vezes enfrentando situações inóspitas, situações difíceis, situações contrárias à palavra de Deus, situações de injustiça, de violência, de desrespeito à dignidade humana, mas o profeta está ali anunciando a palavra de Deus. São João Batista é para nós igreja, é para nós comunidade de discípulos missionários de Cristo Jesus. João Batista é para nós um modelo de profetismo. Importa que ele cresça, é preciso que ele cresça e eu diminua. Dedicar a nossa vida ao testemunho da palavra de Deus. Por quê? Porque a salvação de Jesus precisa chegar a muitas pessoas. Não é profetizar por profetizar. É profetizar para criar oportunidades concretas para que o Espírito Santo possa agir, tocar e converter os corações para a fé em Cristo Jesus. Isso é o que importa. Portanto, não é profetizar por profetizar, ou profetizar para ter fama, ou profetizar para fazer nome na igreja. E mesmo sabendo que o profetismo, ele é sim comunicação da Boa Nova de Cristo, comunicação explícita da Boa Nova do Senhor, mas também nós profetizamos e, sobretudo, devemos profetizar com o testemunho da vida. Por isso que a igreja também, ela tem obras de caridade, ela tem obras sociais, porque é um testemunho de uma palavra que concretamente se coloca a serviço do bem dos irmãos. Por isso que a Canção Nova, por exemplo, através do seu sistema de comunicação, anuncia a Boa Nova, prega a Boa Nova, testemunha assim por diante, mas a Canção Nova também tem as suas obras sociais. Porque Padre Jonas, como esse profeta do Altíssimo, sem deixar de ser menino, ele tinha a convicção de que a Canção Nova precisava também servir os nossos irmãos e irmãs necessitados. Por isso nós temos um centro médico, por isso nós temos obras sociais, a Casa do Bom Samaritano. Importa que ele cresça. É preciso que Jesus seja louvado, seja adorado, seja glorificado, e que nós nos tornemos simplesmente meninos. Que nós permanecemos simplesmente meninos, simples, mas sem deixar de profetizar, custe o que custar. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor, neste nosso encontro de oração, aqui no Sorrindo para a Vida. Como está, meu irmão, como está, minha irmã, a sua missão profética? Como você tem realizado no contexto do seu lar, da sua família, no ambiente do seu trabalho, na sua vida comunitária, na sua vida social? Como você tem realizado esse serviço que brota da vocação batismal, o serviço profético, o anúncio, o testemunho da palavra? O profeta Isaías já profetizava a vinda, a manifestação do precursor do Messias, dizendo: voz que clama no deserto. Isso está, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Olha aqui, confirmando: eu não sou o Cristo. João Batista não queria de jeito nenhum roubar os méritos de nosso Senhor. Ele é o Cristo, eu não. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não. Não. Respondeu ele:
Perguntaram-lhe então: quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou. Aí ele cita Isaías: eu sou a voz de quem clama no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai o caminho para o Senhor. O que isso significa? Significa nivelar. Porque ali em Israel, nós temos muitos lugares montanhosos. Montanhosos. Então, para facilitar a chegada de nosso Senhor, nós temos que nivelar essas montanhas, abaixá-las, né? Porque assim ele caminha melhor, caminha mais rápido, vem direto, não fica subindo e descendo, não é? Então, endireitar. Isso significa profetizar a palavra de Deus, de modo que Cristo entre nos corações. Amém. De modo que Cristo possa transformar as vidas das pessoas. E aí a pergunta: como você tem realizado, meu irmão, como você, minha irmã, tem realizado a sua missão profética? Tendo presente essa palavra: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor neste nosso encontro de oração. Nós pedimos: Senhor, derramai em nossos corações o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos dar a coragem, só o Espírito Santo pode nos dar a parresia de exercermos a missão profética. Sim, nós recebemos essa missão do batismo. Em Cristo, todos nós somos profetas. E nós queremos também aproveitar do testemunho de João Batista. Esse precursor do Messias Salvador. Porque também nós, Senhor, temos a responsabilidade, como cristãos e cristãs, a responsabilidade de testemunhar a boa nova de Cristo, de levar às pessoas o conhecimento da fé, o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Por isso, dai-nos, Senhor, o Espírito sem medida. Renovai em todos nós o Espírito Santo, para que possamos com alegria, mas com coragem, anunciar e por vezes também denunciar aquilo que é injusto, aquilo que é imoral, denunciar aquilo que é pecaminoso e que, portanto, torna a vida das pessoas uma escravidão nas trevas, que é o pecado, Senhor. Denunciar o pecado pela força do amor redentor de Cristo. Denunciar o pecado pela força da misericórdia de Cristo Jesus. Para que mais e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da salvação. Assim como João Batista se colocou a serviço do anúncio da palavra, eu me coloco a serviço, Senhor. E eu entrego a vida desses meus irmãos e irmãs que rezamos juntos nesta manhã, para que suas vidas também estejam a serviço da missão profética. Uma profecia realizada com simplicidade, uma profecia realizada com humildade. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Eis-me aqui, Senhor. Nós queremos ser profetas do Altíssimo. Nós queremos exercer essa missão sem perder a humildade, porque é preciso que Ele cresça, que Cristo cresça nos corações e que eu diminua e que eu saia de cena, que Cristo seja louvado, adorado, glorificado na vida das pessoas. Por isso, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. E é muito forte que João Batista, quando ele viu Jesus e ele estava com os discípulos que o seguiam, ele apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pediu que os discípulos que o seguiam seguissem Jesus, porque ele era o esperado, ele era o Messias. E vem ao meu coração muito forte que não só a missão da Canção Nova, mas também a sua missão é essa de João Batista.
ele levou os seus discípulos ao encontro com Jesus. E o Senhor me convida e convida você a levar muitos ao encontro com Jesus. Quem se encontrou com Ele, teve sua vida transformada, deseja que outros se encontrem com Ele. E hoje é esse pedido, hoje é essa profecia para nós. Preparai, meu filho, os caminhos do Senhor. Leve Cristo a muitos, talvez a sua família, aquele que está aí com você, seus filhos, seu esposo, sua esposa, aquelas pessoas do seu trabalho, aquelas pessoas do seu dia a dia que talvez estejam perdidas, estejam tristes, estejam sem sentido. Leve Cristo, leve as pessoas a esse encontro com Jesus. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Vejo um rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Vejo um rei sobre a montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Precisamos ter a graça, o derramamento do seu Espírito, nos dando toda a graça, a força, a fortaleza, o ânimo, a disposição, Senhor, para levá-lo a muitos que precisam nesse dia de hoje. Talvez uma pessoa esteja doente e vai ser a sua visita a ela com amor, com atenção, com cuidado, a visita do próprio Jesus, e você vai levar essa pessoa ao encontro com Ele. Aquela pessoa que talvez você até já desistiu, que você até tentou, mas que está bem distante, está arredia. Não desista dessa pessoa, porque ela também precisa de Jesus. Interceda por ela, peça por ela. Mas para que a gente leve esse Jesus, cada dia nós precisamos nos encontrar com Ele, estar com Ele. E Jesus quer estar com você, Jesus quer estar com cada um de nós. Que nesse dia você possa ir ao encontro dele,
seja na Santa Missa, seja no momento de adoração, lá na capela da sua paróquia, seja lá no seu quarto, na sua casa, no momento de oração pessoal, seja lendo a palavra como nós fizemos, estamos fazendo agora, mas que você se encontre com o Senhor e que você leve o Senhor a muitos que necessitam. Dai a graça, Senhor. Dai a coragem. Dai o ânimo. Dai palavras acertadas. Senhor, dai a graça dos gestos, atitudes concretas, em que a pessoa, quando nos vê, não nos vê, mas vê a Ti, Senhor. É o próprio Senhor aqui, falando comigo, cuidando de mim. Dai a graça, Senhor, age em nós nos entregamos, Senhor. Nós profetizamos também sobre você que está trancado no seu quarto agora, uma profunda depressão. Nós profetizamos a vida nova que Jesus conquistou para você na cruz. Nós profetizamos sobre você a alegria, a libertação do Senhor. Amém, Senhor. Nós também profetizamos sobre você que estava desanimando de rezar pela conversão de alguém, para que essa pessoa tivesse um encontro pessoal com Jesus. Não desanime, persevere na oração. Que você seja esse João Batista na vida desta pessoa, levando através da sua intercessão e do seu anúncio, essa pessoa ter esse encontro pessoal. O Senhor ele me mostra o ministro da Sagrada Eucaristia, você levando a Sagrada Comunhão aos doentes, que o Senhor está falando a você, que Ele se alegra desse ministério, até mesmo você que recebeu esse ministério e deixou ele de stand-by, não tem feito esse trabalho, o Senhor está dizendo, retoma, porque é a mim que você leva. Você porta a minha graça. Você que vai nos hospitais, nos asilos, nos presídios, levar aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão doentes, estão enfermos. Você é a presença de Deus. Você é esse João Batista que leva e porta o Senhor. Ele se alegra do seu trabalho e do seu ministério. Ele manda esse recado para você que está nos assistindo, ouvindo a canção nova, você que é ministro. O Senhor se alegra da sua prestação de serviço. Obrigado, Senhor. Nós também profetizamos sobre as pessoas casadas que vivem crise conjugal. E essa crise tem também impactado a vida dos seus filhos, a vida das suas crianças. Nós profetizamos também no nome de Jesus esta restauração do amor conjugal, do amor na sua vida com o seu esposo, com a sua esposa, para que o Espírito Santo, que também é harmonia, possa não apenas harmonizar a sua vida conjugal, mas também harmonizar a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Nós profetizamos agora sobre o seu matrimônio, sobre a sua casa, o seu lar, para que seja um lar de Deus, um lar de amor, um lar de misericórdia, um lar de respeito. Obrigado, Senhor.